Reciprocidade, né? Um tema muito necessário em nossos dias, dias em que o individualismo, o egoísmo, a arrogância e o orgulho são vistos, né, na televisão e infelizmente nos relacionamentos diários, pessoais. E infelizmente nós temos sempre citado a questão da falta de reciprocidade dentro da igreja. O povo de Deus, o povo que é chamado por Deus, escolhido por Deus para servi-lo, muitas vezes esquece-se que é para viver em comunidade, né? E nós temos falado vez após vez que a reciprocidade é dar e receber, né? Você faz para alguém e alguém vai fazer em seu favor, né? E a última que nós tratamos foi não devemos julgar uns aos outros. Paulo deixa isso muito claro, a Escritura deixa isso muito claro, né? Sobre julgamento, pré-julgar. Nós vimos algumas maneiras erradas de julgar e vimos que não devemos julgar os outros, principalmente quando estamos em condição pior que os outros, né? Usamos aquele texto onde Cristo fala sobre a trave no olho. A pessoa está com uma trave, quando ele usa aquela palavra trave, ele quer dizer aquela ripa, né? Aquela madeira que atravessa um telhado, que é responsável para sustentar um telhado. A pessoa está com aquele caibro imenso e querendo tirar o argueiro do irmão, né? Um cisquinho do olho do irmão. Essa é uma maneira errada de julgar, de condenar os irmãos. Nós falamos 2 quarta-feiras sobre esse tema, a importância de não sermos precipitados em julgar o outro. Cristo condenou isso, né? E nós sabemos que a igreja tem autoridade sim para julgar o pecado. Deus deu autoridade, um dia vamos julgar ao lado dele aqueles que não se curvaram perante ele. Vamos ser juízes um dia, mas durante a nossa caminhada aqui na terra, não devemos nos precipitar em nosso juízo. Devemos ter provas, devemos ter argumentos, nada baseado no achismo, não é? Devemos julgar alguém quando ele está fora da doutrina, está fora realmente daquilo que Deus requer do cristão. Mas quando é algo que não é palpável, se baseia em fofocas, em difamações, nós fomos até para o texto de Tiago, esse é um erro, é um escândalo, vai trazer problemas sobre a nossa cabeça se nós fazemos isso. Então devemos ter cautela ao julgar uns aos outros. E hoje a reciprocidade continua negativa. Hoje nós vamos falar sobre não provocar uns aos outros. Se você pode abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 26. Capítulo 5, verso 26. Então Paulo, ele é enfático, né? Ele é claro aqui para a igreja, para nós, que nós não devemos nos provocar ou provocar uns aos outros. Esse é algo danoso e nós vamos ver o quão danoso é viver provocando uns aos outros, né? Buscando provocar os irmãos. Diz assim, verso 26 de Gálatas capítulo 5: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, antes de continuar, vamos ter uma palavra de oração, buscar a Deus direção e também rogar pelas nossas crianças lá embaixo. Oremos. Amado Deus, nós somos gratos pela sua palavra, que tem nos orientado, ó Pai, tem nos dado o grau de importância, ó Deus, correto, não só de importância, mas de urgência que nós temos, ó Deus, de praticar a reciprocidade, de amar uns aos outros, de evitar, ó Deus, julgamentos uns contra os outros. E hoje, ó Pai, essa questão de provocar uns aos outros. Que o Senhor nos ajuda, Senhor, a não ter essa atitude, essa tendência, ó Pai. Que possamos perceber o quão danoso é para o povo de Deus viver provocando um ao outro, mas que nós possamos amar e cuidar uns dos outros, ó Deus. Rogo pelas crianças, ó Pai, que desceram para ouvir a Tua palavra também, capacita a professora, dá, ó Deus, direção e que as crianças também possam ser edificadas pela Sua palavra. É em nome de Jesus que eu oro, baseado na Sua misericórdia, ó Deus, baseado na graça e no favor do Seu Filho Jesus, é que eu te peço no nome dEle. Amém. Não provoquemos uns aos outros. Em 1 Reis, capítulo 14, versos de 8 a 14, conta-se a história de 2 reis, um chamado Amazias e o outro Jeoás.
Amazias, rei de Judá, Jeoás, rei do reino norte. Lembra aquela divisão, 10 tribos do norte e 2 no sul. E esse Amazias, ele havia tido uma grande vitória. Ele derrotou o exército dos edomitas e ele estava todo, como a gente costuma dizer, serelepe pimpão, né? Ele estava todo contente, estava orgulhoso, ele estava tão contente que ele estava pronto para outra briga. O exército dele foi tão vitorioso e ele falou: eu quero mostrar agora para o reino norte quem é que manda no pedaço, né? E se você ler do 8 a 14, você vai ver que ele provoca Jeoás, o rei do reino norte, capital Samaria, que estava tranquilo, e no texto é engraçado que ele evita o confronto. Ele fala: não é agora, não vamos brigar. Mas parece que Amazias era um sujeito estava tão orgulhoso da batalha e da vitória, que ele falou: eu tenho que provar o meu poder, né? O meu poder bélico, o meu exército tem que mostrar que ele é mais vitorioso. E provocou Jeoás até que Jeoás aceitou a batalha. E o resultado da batalha foi que Amazias foi derrotado, o provocador foi derrotado, destruído, ele foi preso por Jeoás. O muro, né, que protegia Judá e o templo foi destruído, derrubado parcialmente, e eles entraram no templo e roubaram ainda o ouro que havia lá. Então eles profanaram o templo. Então a derrota foi certa. E provocar, irmãos, aqui no nosso texto tem a ideia de afrontar, injuriar, de literalmente difamar, chamar para briga, chamar para guerra. Quando você provoca alguém, você sabe o que você quer. Por mais que às vezes as pessoas falam: mas eu não sabia, eu não tinha intenção que isso ia ser tão cruel, né? ia causar tanto dano, não foi minha intenção. Mentira, hipocrisia pura. Quando provocamos o outro, é porque queremos briga. Quando alguém buzina para você no trânsito e você retruca, o que você quer? Briga. Na hora, não é? A gente quer fight, né? Quer luta. Essa é a nossa natureza. Quando provocamos, quando insultamos alguém, seja dentro do lar, fora do lar, seja na igreja, em qualquer atmosfera, irmãos, provocação remete ou resulta em desejo de briga. E Paulo, ele nos dá os motivos, o que faz o crente provocar um ao outro. E ele diz: evita isso. A provocação ela é alimentada pelo menos por duas, né? Devemos evitar a provocação porque, primeiro, ela tem esse indício, né? Esse desejo de briga, de guerra, né? Quando você provoca alguém, você quer confronto. A provocação é um chamado para a guerra. Então nós não devemos nos provocar, como Paulo diz aqui, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Não é para provocar uns aos outros, porque a intenção da provocação é sempre guerra. Guerra não é bom, guerra traz destruição. E quando nós falamos de relacionamentos, e pensando na igreja, que é o contexto aqui, você sabe que destrói o relacionamento entre irmãos. Aquilo que é para ser perfeito, para florescer como um belo jardim, se transforma em uma terra arenosa, seca, cheia de cardos, né? Cheia de espinho, por causa da provocação, desse desejo de guerra. Então não devemos nos provocar, devemos evitar a provocação, porque ela visa guerra. Essa é a definição desta palavra, né? Aqui em Gálatas 5:26, quando provoco um irmão, estou chamando para a guerra. E isso expressa-nos o desejo caído de todo ser humano de ver a destruição e a humilhação do outro. Quando você provoca alguém, você quer que ele reaja à provocação. E talvez você não tenha onde pegar nele até aquele momento onde ele se ira, né? Lembra do povo com Moisés? Moisés, o homem mais manso de toda a terra. E o povo não conseguia tirar isso dele, até que um dia a provocação contra Deus foi tão grande que Moisés saiu de si, né? E Deus havia dado uma ordem para ele: fala a rocha e eu vou dar água. E o que Moisés fez? Arrebentou com a rocha, né? Arrebentou o cajado na rocha, porque ele ficou irado, tão irado com a provocação do povo, a afronta, a confrontação, a falta de zelo e santidade do povo e confiança em Deus. E ele então agiu precipitadamente. Então ali o povo destruiu
o futuro de Moisés, vamos dizer assim, né? Ele queria entrar na terra prometida, nós vimos, e ali então o povo acabou com aquela perspectiva que Moisés tinha, acabou tirando Moisés de si, e Moisés foi então prejudicado, ele não resistiu à provocação do povo. E quando nós provocamos alguém, seja no lar, seja na firma, seja no trânsito, a gente quer isso, a gente quer poder pegar. Ah, mas você reagiu, né? Ah, eu fiz, mas você não tem justificativa mais. Não é, marido? Eu sei que eu não fiz o certo, mas você não pode falar assim. Você é o líder, não é? Mas você agiu errado agora. E vai minando até que... E é bem assim, irmãos. Nós sabemos que uma hora todo ser humano falha, né? Todo ser humano é caído e uma hora chega o tombo. Então nós provocamos. Dentro da igreja não é diferente. Evite a provocação. Porque quando você está provocando alguém, seja de qual maneira for, é porque você quer ver a destruição, você quer ter uma guerra, você quer ter uma briga, e nessa briga você quer humilhar e quer destruir o outro. Isso vem do diabo, irmãos, isso não é de Deus. Deus não está nisso, Ele já está dizendo, não provoqueis, não se possua de vanglória e não provoque o outro. É para nos amar, é para nos cuidar. E aqui, a segunda razão pela qual nós não devemos provocar uns aos outros, está bem claro no versículo, a provocação é motivada por vanglória. Você sabe o que é vanglória? O que é a palavra vanglória? Vem na sua mente o quê? Pode me ajudar. Exaltação de si mesmo, não é? E a pergunta é, no que? Em cima do que você pode se exaltar? Ao olhar para si mesmo, no que você pode olhar para Deus e bater no peito e falar, olha, eu me orgulho, Senhor, de... Qual é o seu discurso? Do que o ser humano pode se orgulhar diante de Deus? Ou qual ser humano é que pode se vangloriar, né? Ou se gloriar diante de Deus? Ninguém. Vanglória é essa exaltação de si mesmo, ela é vazia. Nenhum ser humano pode bater no peito e se achar alguma coisa. Se nós somos o que somos, é pela graça de Deus. A glória que nós temos e que você tem, se você é salvo, foi dada por Deus. Você não tem isso sozinho. É pela graça de Deus. Porém, o ser humano, ele quer se exaltar, ele quer se encher dessa glória falsa. Ele quer mostrar que ele é o maior, ele é o soberbo, né? Ele é o que está por cima da carne seca. E mesmo que isto custe um relacionamento, mesmo que isto custe a vida tranquila do outro, ele vai se posicionar, ele vai chamar para briga, ele vai provocar até que ele consiga, porque ele está cheio de si, ele acha que o outro não tem tanta glória quanto ele, ou não deve ser feliz até em alguns casos. A pessoa não se conforma com o sucesso do outro, porque ele tem um conceito errado de si e um conceito errado do irmão. Ele acha que ele é mais do que ele pensa, e ele acha que o irmão é menos do que o irmão é. Ele está sempre pensando no outro com pensamentos de humilhação, com pensamentos de inferioridade acerca do próximo, mas de si mesmo é pensamento de exaltação. Eu não sou como o outro, eu não faço isso, olha, imagina aquilo, mas não se examina, né? Está com a trave no olho. E nós vemos, irmãos, claramente que esse é um comportamento que não vem de Deus, não procede. A Bíblia está condenando vanglória, motiva essa atitude de provocação. Quando eu tenho um conceito errado acerca de mim e acerca do meu irmão, eu vou provocar ele, eu vou querer realmente o mal dele, né? E tem um filósofo, ele diz que essa atitude de provocar uns aos outros, né, ela é motivada por essa, não só pela vanglória, mas o texto diz também pela inveja, nós vamos ver isso. Mas quando me vanglorio, é porque penso de mim mais do que me é permitido e penso do outro menos do que é permitido. Eu estou sempre pondo ele para baixo. Paulo corrigiu a igreja de Corinto porque eles tinham essa prática, né? Paulo, em 1 Coríntios 4:7, ele repreende o comportamento daquela igreja dizendo as seguintes palavras: pois quem é que te faz sobressair? E o que tu tens que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? A igreja estava inchada, não é? Cheia de pecado. Havia alguém adulterando com a própria mãe, né? A mãe do marido, do pai dele, né?
a madrasta dele, eles estavam tendo uma atividade totalmente impura, desprezível até aos olhos do mundo, porém eles não tratavam aquele pecado, e eles estavam achando que eram tops, né? Paulo fala, não, por que vocês estão se vangloriando? Do que vocês se vangloriam? O que vocês são, vocês receberam, foi Deus quem colocou vocês nessa posição, portanto não tem nada do que você bater no peito e achar que você é alguma coisa, Deus é quem te engrandeceu. Então seja humilde e reconheça quem é que te faz sobressair, né? Então, amados, não devemos provocar nossos irmãos, porque a provocação, ela é movida por vanglória. Nós temos essa tendência, nós somos assim, nós achamos que somos os melhores, né? E ninguém pode se sobressair mais do que eu, e se sobressair eu quero provocar ele até que ele caia, para que se prove que eu continuo sendo o melhor, né? É mais ou menos como criança, né? Eu vejo meus filhos, às vezes, a Laís e o Luiz estão lá brincando, e o Luiz faz alguma coisa, a Laís não cai na provocação, de repente a Laís encosta nele, ele, mãe, a Laís me bateu. Não aconteceu nada, você está observando de longe, que às vezes com o pai você fica de longe só vendo a coisa acontecendo, e ele vai lá e provoca ela e nada acontece, de repente ela dá uma encostada, mãe, a Laís me bateu. Ele quer ver o chicote estralar nas costas da irmã, né? Ele se acha melhor que ela, não pode ver a irmã tranquila. E o oposto também acontece, né? Porque a Laís também não é santa, e é caída, e às vezes provoca o irmão até que ele tem que apanhar, porque ele vai direto, né? Ele cai como patinho, né? Alguns são mais imaturos que outros, né? E às vezes acontece, e a realidade é essa na igreja também, né? Alguns conseguem suportar algumas provocações porque tem uma certa maturidade, outros não. Outros, ao serem provocados, caem na armadilha, e aí o escândalo está armado, a confusão. Mas a ideia é, não provoque, não queira colocar o seu irmão em uma armadilha. Ame seu irmão, exalte o seu irmão, tenha ele como maior, como Paulo disse, tenha ele em primeiro, né? Dê a preferência, faça como Cristo fez por você. Não tenha a tendência de só ter pensamentos negativos, ofensivos, de humilhação, mas busque pensar como Cristo pensa acerca de nós, como Cristo reagiu à nossa presença, não é? Então, infelizmente, muitas vezes, movidos pela vanglória, nós atacamos, nós queremos ver nossos irmãos numa situação onde fique provado que eu sou melhor, e ele caído, ele é pior. Então nós saímos para a guerra, nós chamamos para a guerra até que isso fique provado. E uma terceira razão pela qual devemos evitar a provocação ou provocar uns aos outros, o texto diz que tendo inveja uns dos outros, né? Não é para ser tomado de vanglória, porque isso motiva a provocação, e a inveja, ele associa mais esse probleminha, né? Mais esse termo à provocação. A inveja, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, o que é inveja? O que é inveja, irmãos? Vamos lá, simples. Alguém já sentiu inveja? Né? Não se conformar que o outro está indo bem, ficar com raiva do sucesso alheio, ou da promoção alheia, né? A gente, infelizmente, todo ser humano tem esse mal, essa erva daninha no seu jardim, no seu coração, e tem que lidar com isso, né? Um homem chamado René Descartes definiu a inveja como uma modalidade de tristeza misturada com ódio. Uma modalidade de tristeza misturada com ódio, que se origina do fato de ver ocorrer o bem daqueles que nós consideramos indignos. Então, quando você tem uma pessoa que te cerca, que você fala que ele é pior que eu e ele vai bem, você se entristece com ódio, porque olha, aquele é pior do que eu. Você tem um monte de coisas para dizer, né, para apontar e falar, por que ele é pior. Você esquece, você está lá metralhando, e você então se entristece, se amargura, você se enfia no buraco com ódio. E era o que os fariseus faziam com Cristo, né? Prepara a armadilha. Você busca então o quê? Dar os passos que vão trazer destruição sobre aquele que está tendo sucesso. A definição desse homem, ela é boa, mas não é completa. Nós sabemos que não é só isso. A inveja não é só o fato de nós considerarmos alguém inferior a nós e ficar triste com o sucesso dele, né?
vai além disso, tem a questão da cobiça, mas eu vou contar uma ilustração e talvez isso vai auxiliar. Conta a história de um homem que era considerado o mais invejoso do país. Esse homem era o mais invejoso de toda a terra que ele vivia. E o rei, sabendo disso, ele falou: eu quero comprovar que esse homem é o mais invejoso de toda a terra. Chamou o homem. E o homem chegou lá e falou: olha, tudo que você pedir, eu estou disposto a dar para você 1/3 do meu reino. Pode pedir o que você quiser. E o homem então ficou: puxa, agora vai, né? Agora eu vou ser bem sucedido, vou ficar rico, vou pedir riquezas, poder. Porém o rei falou: mas antes de você pedir, tem uma cláusula. Tudo que você pedir eu vou dar em dobro para o seu vizinho. Aí o homem, de feliz, ele já ficou triste, ele de súbito, né? E falou, pensou em tudo que ele podia ter, mas como tudo que ele iria ter, o vizinho ia ter em dobro, ele chegou para o rei e falou: olha, vaza o meu olho, fura meu olho, porque como vai ser em dobro, você vai furar os 2 do meu vizinho. Tá vendo? Esse é a inveja, né? Esse é um espírito invejoso. Não me alegro com o sucesso do outro, ainda que eu tenha que, literalmente, né, como a gente diz no popular, me lascar, né? Eu perco a visão, mas não quero ver o outro feliz. E esse é o sentimento, irmãos, que a inveja imprime no ser humano. Você já sentiu isso? Você está pronto a sofrer o dano, muitas vezes para ver o outro esborrachando a cara. Eu estou pronto, eu estou, né, para ver o outro pagar o preço, porque ele é pior que eu. Então, além de só querer o que o outro tem e não se conformar com o que o outro vá bem, existe esse sentimento de egoísmo, superioridade. Nós nos achamos maiores e melhores. Não temos pecado, por isso não precisamos. É o outro que tem que sofrer. Então, esse sentimento de egoísmo, de até de certo ponto uma idolatria de si mesmo, acaba nos envenenando ao ponto de chegar nessa historinha, né? Eu estou pronto para sofrer o dano, mas se eu quero ver o outro pior que eu. Irmãos, a Bíblia está cheia de relatos, de exemplos de homens que deram esse passo por causa dessa atitude. Achavam que mereciam uma glória tal e por não receberem, não queriam deixar o outro contente. Um exemplo bem no começo da palavra de Deus, do início, né? É o exemplo de Caim. Ao ser rejeitado por Deus na sua oferta, o que Caim fez? Ele não controlou o seu desejo, a sua tristeza, o seu ódio, e consumou o seu ódio fazendo o que com o seu próprio irmão? Assassinou o irmão, matou o próprio irmão, derramou sangue inocente. E é isso que acontece, derrama-se sangue inocente quando nós estamos, cheios de vanglória, cheios de inveja, e caímos nessa cilada do diabo, de achar que provocando um ao outro, vamos nos sobressair, vamos ver a destruição do outro. Geralmente não é isso que acontece. Não aconteceu isso com Amazias e não acontece isso, irmãos. Outro exemplo, além de Caim, Deus puniu Caim duramente por causa dessa atitude dele, de confrontar o irmão e derramar sangue inocente por causa da sua glorificação. Ele se achava melhor, que ele tinha era melhor. Ele não creu, ele não se submeteu a Deus, ele não viu o pecado dele e então fulminou o irmão dele. Outro exemplo na escritura é Saul. Saul, ao ver a glória de Davi, quando Davi começou a sair para a guerra, lembra? As mulheres começaram a cantar: Saul matou seus milhares, mas Davi, eu misturei tudo. Mas Saul, os seus milhares, e Davi, os seus 10 milhares. Lembra? Isso está lá em 1 Samuel 18, 6-9. Como Saul reagiu? Ele falou: olha, eu sou o rei, e esse moleque está tomando a minha glória, eu tenho que matar ele, eu tenho que destruir ele, e eu vou até o fim. E qual foi o fim de Saul? Foi rejeitado por Deus, porque foi contra o ungido de Deus. Deus pesou a mão sobre Saul e toda a sua família, gente que não precisava pagar, como Jonatas, que amava Davi, reconhecia Davi, pagou. E esse é o caminho que vai, irmãos, quando nós não estamos prontos para ter uma visão correta de quem nós somos, para realmente, ao invés de nos provocar, nos amar, e ao invés de ciúmes e buscar facção, buscar confrontação, buscar guerra a todo tempo, nós pensarmos realmente no que Deus quer para a nossa vida, nós vamos pagar um preço caro. Você vai pagar um preço caro. Por isso Paulo está nos orientando: não provoque um ao outro, não busque que o outro saia de si. Você não deve cair nessa cilada
de achar que provocando o outro você vai se sobressair. Pelo contrário, você só está externando sentimentos malignos que habitam no seu coração. Atitudes que não vêm do Espírito Santo, vêm do próprio diabo. Você está alimentando isso ao atacar o seu irmão. Você está cedendo quando você está confrontando. E mais uma vez eu digo, irmãos, dentro do lar, se você é filho, você provoca seu pai à ira. Você tem sido um rebelde, buscando que seu pai saia, realmente da casinha e dê um mau testemunho. Se você é esposa e tem provocado o seu esposo, se é marido, e provoca a esposa com atitudes ruins, você não está sendo alguém que é sensato, está agindo como um tolo. Não provoque seus filhos à ira, mas busque fazer o que Deus quer. Ame, esteja pronto a perdoar, a compreender, a confrontar em amor, mas nunca provocar para que ele seja humilhado, para que ele perca a estribeira e perca a batalha contra o pecado. Expor o seu irmão, jamais. Não queira ter essa atitude, Deus vai puni-las todas. Quarto motivo pelo qual nós não podemos provocar uns aos outros é por causa do resultado. A provocação resulta em ira. Quando alguém é provocado, e por mais que ele seja maduro, ele aguenta a primeira, aguenta a segunda, como Moisés, ele acaba caindo em ira. E o que vem depois da ira? Vem guerra. Quando você fica irado com alguém, você quer logo brigar, você quer guerra. E qual é o resultado de guerra, irmãos? Qual é o resultado de guerra, irmãos? Destruição, morte. Isso entre países, não é? Mas também entre relações, irmãos, dentro de igrejas. Irmãos, não precisa ir longe para ver igrejas mortas por causa de guerras que são travadas a custo de nada. Começaram com provocações que eram baseadas em quê? Nada. Mas hoje estão sofrendo com a destruição até mesmo do próprio desejo de servir a Deus. Por quê? Estão sendo guiados por esse espírito de vanglória, tendo esse sentimento invejoso. Deus não quer isso no povo de Deus, nem o Filho de Deus deve permitir que isso habite em seu coração. Nós devemos evitar provocar uns aos outros dentro do lar, fora de casa e dentro da igreja, irmãos. Quando você provoca alguém, você está querendo abertamente o mal dessa pessoa. E não vem com aquele discurso, mas eu não sabia, eu não queria, eu achava que não ia acontecer tudo isso. Então por que provou, Por que tentou? Você nunca sabe aonde as consequências vão dar. Nós somos responsáveis para plantar sementes, Você pode controlar aquilo que você vai semear, mas aquilo que você vai colher é com Deus. E Deus vai dar a safra que Ele quiser. Você vai falar, chega, não aguento mais. Mas é eu que estou dando a safra. De Deus não se zomba, irmãos. Ele nos alerta, não nos provoquemos, mas devemos nos amar. Devemos cuidar uns dos outros, devemos zelar uns pelos outros. O Espírito de Cristo deve habitar em nós, se ao ponto de nos entregarmos uns pelos outros, não o oposto, de querer ver o outro na sarjeta, na desgraça. Não é esse o propósito da igreja, do corpo de Cristo. O propósito é andar em união, ligados a Cristo e ligados uns aos outros. Para encerrar, o verso 26 nos diz: não nos deixemos possuir de vanglória, corrija a visão que você tem de si mesmo. Tome cuidado de achar que você é muita coisa e ficar condenando ou humilhando ou tendo pensamentos ofensivos contra seus irmãos. Corrija a visão, tenha uma visão justa e equilibrada. Não deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, inveja, como eu disse, é uma erva daninha que está em todo o coração. Tira ela, faz de tudo para erradicar esse sentimento. Você está pronto a pagar o preço para ver a desgraça do outro. Horrível, só mencionar já é triste, mas infelizmente, irmãos, acontece. E se nós não cuidarmos, se eu e você não tivermos a atitude de depender de Deus e nos conformar com o que Deus é e o que Deus quer, nós vamos correr sério risco, vamos cair nessa desgraça e podemos ser talvez o estopim, o começo de algo que não vai ser bom. Então nós precisamos cuidar do nosso lar, cuidar do nosso testemunho fora do nosso lar e chegando na igreja.
Você deve zelar pela igreja. Não provoque nenhum irmão. Ame seu irmão, cuide do seu irmão, confronte em amor, mas nunca chame para briga com o intuito maligno de ver ele exposto e destruído. Isso não procede de Deus. Vamos orar.